Boa tarde, pessoal. Quanta energia, hein? Quem aqui é gestor de frota, por favor, levanta a mão. Muitos. Bom, o Flávio estava falando, então, que os gestores de frota, não de uma forma ruim, mas eram marginalizados lá no passado, né? E hoje o gestor de frota ele está cada vez mais participando da gestão da empresa. E o gestor ele precisa procurar parceiros, né? E quando o gestor monta aquele argumento com o jurídico que o Flávio comentou, a gestão da empresa vai começar a perguntar, mas que parceiros tecnológicos você pode trazer para a empresa para ajudar na gestão de frota. E hoje nós vamos falar do GoFleet, né, que é o software ou a plataforma de telemetria da GoSat, que ajuda vocês, gestores de frota, com a telemetria. Falaremos, então, da gestão da relevância, né, o que a tecnologia tem a ver com isso. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho do conceito do GoFleet, para vocês entenderem o que é a ferramenta, e depois nós vamos falar de alguns tópicos aí que já é de conhecimento de vocês. Só que esses tópicos eles devem ir trazendo aí novidades tecnológicas para ir ajudando vocês com a gestão da frota, ok? Então, iniciando aqui com o GoFleet ele é uma plataforma de inovação, então ele já foi todo pensado para receber novos features, ou seja, ele vai recebendo novas funcionalidades ao longo do tempo. Então, para quem já conhece o GoFleet, hoje provavelmente você vai ver alguma coisa que você não conhecia antes dentro do próprio GoFleet. Veja só, eu tenho aqui um conteúdo no centro da tela. À esquerda, uma barra, que é o meu menu. À direita, eu tenho outra barra, que são os filtros. E embaixo, eu posso ter uma barra auxiliar ou não. Vocês vão ver mais para frente em outras telas. Por que o dashboard é o que está aqui no conteúdo? Que a gente está priorizando aqui os indicadores. Então, de cara, quando você entra no GoFleet, você já vai ver alguns indicadores. Eu estou olhando excesso de velocidade, mas se eu der um clique ali no curvas bruscas, a plataforma vai me trazer o histórico de curvas bruscas da minha frota. Agora eu vou abrir o menu e vou puxar a listagem de veículos. Mas antes disso, veja só, o menu ele tem espaço para serem colocados novos módulos e novas funcionalidades. De onde a gente busca trazer novos módulos e funcionalidades para o sistema? É da conversa com vocês, com os gestores de frota. São nos eventos do Parar e nas conversas que a gente vai fazendo que nós vamos aprendendo aquilo que é importante para vocês. Vou listar aqui, veículos. Por que eu estou trazendo isso aqui no início da conversa? Se você aprender a mexer nessa tela, você já praticamente aprendeu a mexer no GoFleet todo. O que eu estou trazendo aqui? É uma tabela que tem lá os meus veículos, o cadastro de combustível, que velocidade que ele está agora, onde ele se encontra. E essa tela, ela vai valer, tudo que eu tiver de funcionalidade nela vai valer para qualquer relatório do sistema. Por exemplo, se eu clicar aqui embaixo nas colunas, eu posso começar a brincar. Vou tirar o endereço, vou habilitar agora ali o ano de fabricação. Agora, para mim, faz sentido o odômetro ali perto da placa, então eu vou habilitar ele. Vou colocar ele próximo da placa, e aí eu formatei aquela listagem ou aquele relatório do jeito que eu queria como gestor de frotas. Qualquer uma dessas colunas aqui pode ser ordenadas. Então, agora eu ordenei por odômetro. Então, eu tenho os carros mais antigos da minha frota aqui. Se eu clicar nesse botãozinho do mapa aqui, eu vou ver esses veículos no mapa, e assim vai. Essa parte do GoFleet, essa parte conceitual, eu já vou parar por aqui para a gente poder falar sobre as novidades. Tudo bem? Hoje, às 18 horas, lá na arena, lá no stand da GoSat, eu vou falar mais sobre o próprio GoFleet. Agora a gente já vai partir para as novidades. Então, entrando aqui na parte de rodagem, o que a gente tem? Eu tenho um dashboard que está me trazendo aqui algumas dimensões, como rodagem dentro do horário comercial, fora do horário comercial, em final de semana. Os meus dashboards estão sempre me trazendo alguns indicadores, distância percorrida, tempo em movimento, tempo parado, número de utilizações. Sempre temos alguns destaques. Por fim,
algumas listagens de top 10, e depois eu consigo abrir isso aqui em relatórios, né? Dados sobre ociosidade de veículos, e isso aqui, basicamente, a gente cobriu o módulo de rodagem. Tudo no GoFleet é parecido com isso aqui. E se a gente avançar para o módulo de infrações, nós vamos ver algo semelhante. Eu tenho aqui meu histórico de infrações, são muitas linhas nesse gráfico, eu tive que comprimir eles aqui, ó. Lá eu tenho infrações de velocidade, RPM, motor ocioso, etc. Então, você já vai vendo que o próprio software ele já tem um formato onde, se você tem muito dado, ele já vai comprimindo e te mostrando aquilo. De novo, a gente tem aqui destaques, lista dos maiores infratores, aqui eu estou vendo à direita, detalhes daquele maior infrator. E isso aqui tudo, as infrações, você pode receber alertas, né, e enviar alertas também para os condutores. Então, isso é muito importante quando você quer que o condutor entenda o que ele está fazendo para ele fazer melhor, né, para ele poder melhorar. Então, aqui a gente fecha a parte de infrações. Agora eu vou passar um pouquinho sobre combustível. Então, módulo de combustível, agora as minhas dimensões aqui, eu tenho o tipo de combustível, né, gasolina, etanol, diesel. Aqui, nos KPIs, né, média de custo reais por quilômetro da frota, por combustível, total de gastos em reais, média de preço, total de consumo em litros. Então, vocês percebem que a gente indica os principais KPIs que os gestores nos falam que são importantes. A gente não está preocupado em ter 200 KPIs, porque o gestor ele está trabalhando em cima de alguns KPIs que são aqueles que trazem resultados. São esses que a gente coloca na plataforma. E, naturalmente, que essa lista aqui ela vai aumentando conforme a gente vai entendendo o valor naquilo em conjunto. Módulo de combustível também tem lá em cima os destaques. E aqui tem uma parte muito interessante que são as exceções. Quando ocorre um abastecimento, e a gente recebe informações de abastecimento da nossa parceira TicketLog, através de integração, então isso é tudo automático, né? O condutor passa o cartão de combustível, a gente já recebe essa informação. Veja só, estou vendo exceções de acima da média de consumo. Eu, como gestor, consigo configurar no meu sistema quanto cada veículo deve performar. E aí, se houve uma exceção, ela vai ser apontada aqui para mim. Eu olho 2 abastecimentos consecutivos, vejo a quilometragem que foi percorrida e entendo se aquele condutor está dentro da média que eu estabeleci, acima ou abaixo. Tem também uma outra exceção bem bacana aqui, que é a localização divergente. Então, localização divergente significa o seguinte: no momento do abastecimento, o veículo não estava no posto de gasolina. Isso acontece e muito. Então, se eu clicar aqui no abastecimentos, ele vai carregar para mim o relatório de abastecimentos, já com o filtro selecionado apenas para as exceções de localização divergente, que era aquilo que eu estava vendo no dashboard. Então, essa conexão entre dashboard e os relatórios, ela está sempre presente no GoFleet. E aí, eu vou abrir uma exceção aqui de localização divergente, ele já vai puxar para mim o mapa no modo split, me dando a distância entre o posto e o veículo no momento do abastecimento. Se eu clicar no posto, eu vou enxergar um cardzinho sobre aquele posto, e eu tenho ali a possibilidade de olhar esse posto no Street View. Vou bater um clique ali e vou ver a foto do posto. E aí tem uma informação bem interessante. Nós montamos uma ferramenta interna na GoSat, onde hoje no Brasil a gente tem 40 a 46 mil postos cadastrados na Agência Nacional do Petróleo. Na GoSat a gente tem mais ou menos uns 15 a 19 mil postos cadastrados com geolocalização exata, inclusive com a foto e com o ângulo correto da foto e o nível de zoom correto também marcado. A gente fez um trabalho muito grande, porque nós temos uma base enorme de veículos e a gente recebe muitos abastecimentos, então a gente consegue colocar isso no mapa e entender onde está o posto de fato. Claro, você vê uma concentração maior de veículos no posto, dá para ver certinho, eles em formato até quadriculado, como se estivessem nas bombas. E
você tem alguns outros, alguns abastecimentos que estão mais ao redor, que são aqueles que são as exceções. E aí a gente vai lá, monta uma área, uma cerca eletrônica em volta do posto, ajusta uma câmera para colocar a foto do posto, e temos lá de 15 a 19 mil postos cadastrados. Isso é um trabalho constante, ele está sempre acontecendo. Então, se você tem essa integração de abastecimento com a telemetria, ou seja, você está trabalhando com 2 players no mercado integrados, você consegue ter esse tipo de informação na palma da mão. Voltando aqui para o modo lista, vou voltar para o dashboard. Se você não tiver a integração, você pode fazer o lançamento manual. Então, aqui tem um modelo, que é um arquivo em Excel. Você pode colocar lá todos os seus abastecimentos em Excel e subir para a plataforma e mandar processar. Ela vai já mostrar todas essas exceções. E esse foi o módulo de combustível. Agora falaremos do velocidade por via, que deve ser uma novidade para alguns, mas não para todos. O módulo de velocidade por via, novamente, traz aqui um gráfico com os meus últimos 6 meses. Eu estou vendo as dimensões, infrações gravíssimas, graves e médias, isso de acordo com a lei do DETRAN. Infrações médias são até 20% acima da velocidade da via, depois de 20% a 50%, e as gravíssimas acima de 50%, que inclusive suspende a carteira, suspende o direito de dirigir, que é um problemaço para a frota, para o gestor da frota, para o condutor. Então, aqui está o módulo de velocidade por via. Aqui, o que eu estou pegando? A velocidade do trecho da via. Então, se eu estou numa via 40 km por hora, eu vou pegar todas as velocidades acima de 40 por hora. Eu não estou mais lidando com a velocidade máxima apenas. O módulo tem os destaques, eu consigo também ranquear, nós estamos ranqueando aqui por veículo, esse veículo tem 3.900 e poucas infrações, e esse gráfico à direita são os detalhes das infrações e a contribuição dele para aquele gráfico lá de cima. Eu posso clicar ali no mapa, e aqui eu estou vendo um mapa de calor de onde este condutor está cometendo as infrações. Posso dar um zoom, e aí eu vou entendendo quais são os locais críticos por condutor, mas eu posso também clicar na estrada ali, e aí eu estou vendo agora por via. E a via aqui compreende rodovias e compreende vias urbanas também. Ok? Então, eu estou vendo aqui uma das vias, aqui em Acreúna, Goiás. Estou vendo o mapa dela, mas eu posso olhar também qual foi a contribuição que ela teve no meu gráfico lá em cima. Então, as visões, você pode olhar tanto por via, quanto por veículo, quanto por condutor. Os filtros à direita ali, se eu quiser aplicar filtros aqui, eu consigo mudar tudo o que eu estou vendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a velocidade do trecho acima de 30 km por hora. Imaginem, eu consigo colocar, por exemplo, trechos até 40 km por hora em rodovia. O que é isso? Eu vou pegar a aproximação de praça de pedágio, aproximação de postos policiais. Então, vejam, não é a velocidade macro da via. Aquele trecho é pego. Se você estiver se aproximando de uma escola e há uma placa de redução de velocidade, nós vamos pegar. Você tem que estar com a velocidade correta. Então, esse é o velocidade por via. E agora, mais uma novidade, que é o FleetCam. O que é o FleetCam? Nós juntamos aí 3 conceitos para fabricar um produto novo. Então, o primeiro conceito é o nosso rastreador tradicional. O segundo conceito é o fato de você identificar condutores durante a sua viagem. E aí nós temperamos essa comida aqui com a câmera e o reconhecimento facial. E isso aqui tudo se tornou esse produto. Eu tenho aqui uma câmera externa e uma câmera interna. Nós vamos falar aqui sobre o feature que hoje nós estamos desenvolvendo na câmera interna, onde eu identifico o condutor. Atualmente, esse produto está rodando em beta.
né, com uma frota de pouco mais de 200 veículos, então esse produto ele ainda não está comercial, né? A GoSat ela tem essa pegada, vamos dizer assim, de ser uma empresa inovadora, por isso nós montamos o GoFleet e em cima do GoFleet viemos desenvolvendo novos features. A parte de combustível foi feita já há alguns anos, uns 6, 7 anos, fomos a primeira empresa a integrar combustível, depois o Velocidade por Via foi feita há 1 ano e meio e agora nós estamos trabalhando nesse produto aqui. E olha só como que acontece. Lá no software você vai enxergar isso aqui, ó. Se eu tiver no relatório de utilização é no momento em que eu ligo o veículo e eu vou utilizar ele do ponto A até o ponto B e desliguei. Isso foi uma utilização. Então, no relatório de utilização, eu estou vendo aqui, ó, se há identificações de condutor. Eu vou aplicar um filtro aqui e vou pegar as identificações por FleetCam e as identificações que ainda estão pendentes, ou seja, o FleetCam ainda não reconheceu corretamente a face daquela pessoa. Se eu aplico esse filtro, agora sim eu tenho todo mundo identificado, vou olhar ali o primeiro condutor, o Danilo. Isso aqui é o que a gente vê. Isso é o que você vê na ferramenta. Então, está lá a foto do Danilo, que era quem estava conduzindo o veículo. Se não fosse o Danilo, eu iria clicar ali no nome dele, eu tenho todos os condutores da frota ali disponíveis, e eu aí indico quem é o condutor correto e clico no salvar. E quando eu faço isso, eu estou ensinando a inteligência artificial que existe por trás desse algoritmo de reconhecimento a entender quem é quem dentro da minha frota, quem são os condutores. Inclusive, vocês puderam notar que o Danilo ali, ó, ele está de óculos e a inteligência reconhece, mesmo se o condutor estiver de óculos. Bom, eu vou sair agora do relatório de utilização e vou entrar no relatório de infrações. Olha só que interessante. Numa certa infração de curva inadequada, eu tenho lá quem era o condutor que estava no veículo ao longo daquela utilização. Então, o que é legal aqui de olhar da perspectiva das infrações? O interessante é que eu vou direto no problema. Igual lá no módulo de combustível tinha as exceções, e eu ia direto em quem estava com localização divergente ou consumo fora da média que eu tinha configurado, aqui eu vou direto nas infrações e, quando eu tenho uma infração, eu identifico quem é o condutor. E se a inteligência artificial ainda não indicou, se ela não reconheceu, eu ensino ela para que, numa próxima vez, eu não precise trabalhar, eu, gestor de frotas, e a máquina trabalhe para mim. Ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu vou ter uma apresentação um pouquinho mais extensa com o mesmo tema hoje às 18 horas no estande da GoSat. E amanhã teremos uma Lab às 9h30 da manhã na sala Lab 03. Ok? Obrigado. Uma salva de palmas, pessoal.